Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Deixa eu te falar o seguinte, olha só, hoje é mais um vídeo da série Mantendo-se Positivo no Mundo Negativo. Eu quero soltar para você aqui uma palavra abençoada, uma palavra que vai ajudar você aí a entender, né, o que fizeram com que os grandes homens que a Bíblia relata, os heróis da fé, alcançaram bons testemunhos, alcançaram muitas vitórias, conquistaram reinos, fecharam boca de leões, apagaram fogo. Por quê? Porque esses homens, eles tinham algo em comum. Eles tinham uma fé viva no Deus vivo, uma fé que eles colocaram em ação, uma fé ativa. E eu quero deixar para você um título que esses homens tinham, para você entender isso aqui. Não fique pensando algo que tinha em comum. Não fique pensando nos problemas. Então, o que nós entendemos quando a Bíblia fala que em Hebreus, no capítulo 11, sobre os heróis da fé, esses homens, eles tinham isso em comum. Eles não ficaram pensando nos problemas. Então, a dica que eu deixo para você hoje é essa. Não fique pensando nos problemas. Por que isso? Isso aqui também está registrado, né, neste livro aqui, ó. Aqui que nós estamos lendo até o final do ano, Mantendo-se Positivo no Mundo Negativo. E nós vamos estar pegando sempre alguns insights, algumas ideias e trazendo para você no dia a dia, durante esse final de ano, esse restante de ano. Então, olha só o seguinte, guarde isso aí já, pega essa chave, não fique pensando nos problemas. De repente você até hoje, até agora, você chegou até aqui pensando, né, que para solucionar qualquer que seja o problema, qualquer que seja a dificuldade que você está enfrentando, a adversidade que você enfrenta, a solução é pensar no problema. Não! E até mesmo nos ensinam dessa forma. Mas preste atenção, pensa comigo, use a sua mentalidade. Quando você vai fazer, por exemplo, aula, né, de habilitação, a pessoa, lá o instrutor te fala assim, não, entra no carro e agora começa a dirigir olhando para trás. Não existe isso. Você tem que olhar para onde? Para frente. Né? Você vai dirigir, você vai pilotar, por exemplo, a moto, a mesma coisa. O carro tem um retrovisor, para que uma hora ou outra você deve apenas olhar para trás para, né, ter uma advertência, uma ideia ali do que está fazendo. E às vezes do perigo que possa estar vindo atrás. Mas o seu foco, a sua mentalidade não tem que ser no passado, não tem que ser no problema, tem que ser naquilo para onde você está indo, aonde você pelo menos deseja ir. Então, a dica hoje é essa. Não fique pensando nos problemas. Não fique pensando nos problemas. E aqui o livro fala assim, ó. Frequentemente, as pessoas se focam nas imperfeições da vida. Elas se fixam no lado negativo ao invés do lado positivo. Naquilo que não tem, em vez daquilo que elas têm. Então, olha só que coisa. Às vezes a pessoa ela deixa de quê? De ser feliz, porque a felicidade não é algo que você vai conquistar com as coisas materiais. É algo que você carrega, é algo que está dentro de você. E você precisa entender o seguinte. Para que você viva feliz, você precisa dar valor ao que você já tem, né? Em vez daquilo que você não tem. Por quê? Como diz uma frase que sucesso e felicidade, ali o doutor Laí Ribeiro, ele fala muito sobre isso. Sucesso e felicidade não é a mesma coisa, né? Não são as mesmas coisas. Porque para ser feliz você não precisa de mais nada, você só precisa aceitar o que você já tem. Por isso tem pessoas que têm muita riqueza, muito dinheiro
e não é feliz, enquanto tem outras que tem muito dinheiro é feliz, tem outras que não tem absolutamente nada e é feliz, tem gente que não tem nada também não é feliz, porque a felicidade não tem nada a ver com status, tem a ver com você identificar a sua identidade, o seu propósito, né? Saber o porquê que você está aqui, da tua identidade. Então, aqui diz, elas se fixam, né, no lado negativo ao invés do lado positivo, naquilo que não tem, ao invés daquilo que elas têm. Então, a partir de hoje, comece a focar naquilo que você, né, tem. E aí você vai ser uma pessoa feliz. Olha só, ninguém está livre de problemas, mas não precisamos concentrar-nos neles. Este mundo não é perfeito e as pessoas não são perfeitas. Olha que coisa linda, né? Ninguém está livre de problemas. Erasmo me prova isso na Bíblia. Alguém que teve problemas, que teve dificuldade, mas não ficou focado nos problemas, não focalizou nos problemas. Abraão, a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 11, versículo 11, que pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Numa outra tradução diz, pela fé, Abraão se tornou pai. Abraão tornou pai, né? Mesmo já sendo velho demais. Mesmo já sendo velho demais, e Sara já não tendo mais os costumes das mulheres, mas Abraão creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. Ele creu que aquele que havia feito a promessa era fiel para cumprir. Então, ou seja, Abraão deixou de lado a razão que ele tinha, os motivos que ele tinha de, se ele quisesse, ficar olhando para a sua capacidade, a sua idade, a idade de Sara. Sara não tinha mais os costumes das mulheres, as coisas, os anos estavam se passando, quase 100 anos de idade, quase 90 anos de idade, mas ele não focou nisso. Ele focou aonde? Na promessa que Deus fez para ele. Deus disse, você vai ser o pai da multidão de nações. De Isaac vai vir a tua descendência. Então ele começou a focar em Romanos, o apóstolo Paulo fala que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ficou firme na fé, tinha certeza de que aquilo que Deus havia prometido era poderoso para cumprir. A Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé, né? Nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Quer dizer, ele não era melhor do que eu, do que você em nada. Ele teve as mesmas tentações, as mesmas provações, os mesmos pensamentos de dúvida, de incerteza, de dificuldade. Mas o que Abraão aprendeu, sabia que a gente às vezes já tem a Bíblia escrita, Abraão nem tinha, e a gente ainda não sabe, não aplica, porque estamos focados em quê? Em aprender o que alguém está nos ensinando, em vez de ler a Bíblia por conta própria, em vez de deixar a religiosidade de lado e entender o que a palavra está dizendo. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Abraão não enfraqueceu na fé, nem atentou-se para o seu próprio corpo já amortecido. Quer dizer, ele viu que o corpo dele já não tinha mais vigor, não tinha mais vitalidade, Sara tampouco, mas ele não deixou focar por isso, não se deixou levar por isso. Ele não ficou pensando no problema, ele ficou pensando na promessa de Deus. Então tá aí o recado, a chave para você. Olha que coisa linda, né? Pense na promessa, em vez de ficar pensando nos problemas, guarde isso aí. Pense, mentalize as promessas. Mentalize as promessas. Aí diz aqui, ó, pra gente correr e finalizar aqui, o único perfeito que viveu neste mundo foi crucificado, mas graças a Deus pela perfeição de Jesus, porque é por meio dela que temos virtude abundante. João 10:10. Mediante sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição, fomos redimidos e libertos das cadeias do pecado e da doença. Graças à sua perfeição, temos a promessa de um futuro positivo. Então tá aqui o recado para você hoje, da live de hoje é essa aí, né? Foque, não fique pensando nos problemas. Então eu te dei uma chave aqui hoje. Foque nas promessas.
Não fique pensando nos problemas. Por que Abraão, por que esses homens aqui, essa galeria da fé, fala de todos esses homens aqui? Porque eles passaram pelas mesmas dificuldades, outras vezes, talvez até piores, mas eles tinham algo em comum. Não ficaram pensando nos problemas, focaram nas promessas. Pegou esse código aí? Tamo junto, Deus abençoe, tamo junto.